Hoje fecho o ano com uma tag e revelo as minhas 10 melhores leituras de 2020. E começo com uma tag que eu vi no Booktube Relivrando, da Cristina, uma tag que eu achei interessante e que nos ajuda também a fechar e a falar de alguns livros que lemos o ano passado. Ora, esta tag tem 12 frases ou 12 temas para comentarmos, como os 12 meses do ano. E vamos iniciar com o primeiro livro que li em 2020. E foi O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro. Por acaso, uma leitura que não me deixou muito contente. Eu estava à espera de gostar mais, foi só uma leitura de 3 estrelas. Eu tinha adorado Os Despojos do Dia e fui para esta leitura, mas não me agradou muito. Ora, 2. O livro mais curto que li este ano. E o livro mais curto que li, até porque é um livro de cartas, foi o livro das cartas do Pai Natal, do Tolkien, que escreveu ao longo dos anos para os filhos. Um livro muito interessante que, se não leram, guardem para o próximo Natal e no mês de dezembro leiam, porque é muito giro. Eu já tinha lido, foi uma releitura, mas gostei bastante. Depois, 3. Escritora favorita do ano 2020. Foi com certeza a Marianne Evans, que escreve sobre o pseudónimo de George Eliot. Eu li o Middlemarch em outubro e novembro e adorei este livro. Foi uma autora que eu ainda não tinha lido, mas que com certeza este ano vou ler mais livros dela. Melhor livro infantil. Eu este ano por acaso não li muitos livros infantis. Eu costumo ler e gosto mesmo de ler livros infantis, mas por aí, por maio, junho, sei que estávamos na altura do primeiro confinamento, houve um booktuber americano que fez uma leitura ao vivo do Winnie the Pooh, o original, e ele fazia um episódio por dia durante 8 ou 10 dias, e eu ouvi o episódio e, como tinha o livro em casa, fui lendo ao mesmo tempo que ouvia. Foi uma leitura muito interessante. Eu adoro o Winnie the Pooh, mas ainda não me tinha pegado nos livros. Número 5. O livro com a capa mais bonita foi Secrets of a Devonwood, My Natural Journal, de Joe Brown. Um livro muito bonito e tem uma capa lindíssima. Não só a capa, mas todo o seu interior é lindíssimo. É um livro, não é ficção, claro, é tipo um jornal, um guia de campo de uma ilustradora inglesa num jardim ou num bosque da área de Devon, que fez este livro lindíssimo que eu li em dezembro e adorei. 6. O melhor audiolivro. Eu não ouvi nenhum audiolivro, não costumo ler a não ser aquele do Winnie the Pooh, que não foi um audiolivro. Eu estava a ouvir o Booktuber a ler, por isso não tenho nenhum. 7. O livro com mais páginas. Foi com certeza o Middlemarch, o maior livro que li, mas lê-se rapidamente, não é um livro muito maçudo e a história é muito interessante, por isso as 809 páginas passam rapidamente, não custou nada. Número 8. O livro que li mais rápido. Foi talvez um livro que eu li em inglês, que chama-se High Cosmo, sobre a história de um cão, de um labrador, que teme ser separado do seu dono, que é um miúdo, porque os pais se vão separar. O livro está escrito como se fosse o cão a narrar, está muito engraçado. Não é um livro pequeno,
mas sei que li num fim de semana, foi muito rápido de ler. Depois, sem contar com as bandas desenhadas, que leio também rapidamente. Mas pronto, livro mesmo foi este que me lembro de ter lido rapidamente e que gostei bastante. Número 9, um livro de um autor nacional que nunca tinha lido antes. Aqui menciono, por exemplo, Os Távoras, da Maria João Fialho Gouveia, que nunca tinha lido nada dela, e foi uma autora que fiquei com muita vontade de voltar agora a ler mais. Ela tem vários livros escritos sobre várias épocas, mas principalmente um que se passa no Estoril, com espiões, espionagem, Segunda Guerra Mundial. Esse é um dos que eu quero ler brevemente, da mesma autora. Por isso, Maria João Fialho Gouveia, li Os Távoras. Número 10, um livro de terror. Foi o único que li. Não costumo ler literatura de horror, nem terror, nem nada. Este é um terror mais gótico, adorei. Falei dele ainda há pouco tempo e é A Companhia Silenciosa. Um livro que ainda não li, mas que quero muito ler. Eu quero muito ler o Midnight Library, que pela história, já mandei vir o livro, já o tenho comigo, pela premissa da história e porque já tinha lido outro livro do Matt Haig. Eu tinha lido Como Parar o Tempo, que gostei bastante, e agora saiu este, ainda não foi traduzido em português. Sei que vai ser traduzido em breve, mas eu entretanto comprei o livro na versão original em inglês e espero ler em breve. É um livro que eu quero muito ler. 12. Um livro com um final surpreendente. O Nome da Rosa, por exemplo, é um livro que eu fiz, que foi uma releitura, mas que tem um final fantástico, um final épico quase, em que tudo se explica e que depois é até um bocadinho comovente, pelo menos para mim, e eu ainda hei de falar mais sobre esta leitura. E fica assim feita a tag em que falo um bocadinho das minhas leituras. E vou então passar ao meu top 10 de 2020 com algumas ressalvas. Por exemplo, quero mencionar, e não está, de livros que não estão neste top 10, quero mencionar as duas releituras que fiz. O Nome da Rosa, como eu estava a falar, que foi uma leitura que eu fiz devido à saída da nova edição pela Gradiva, e que me juntei ao grupo da Ana, da Anatomia do Livro, e adorei esta releitura, porque foi uma releitura. A Ana é uma especialista em Umberto Eco, adora o autor, já releu leu e releu várias vezes as obras dele, por isso foi muito interessante acompanhar, e era um grupo muito grande que estava a ler a mesma obra, por isso muita coisa foi chamada a atenção, muitos pormenores foram revelados, e eu também, como foi uma releitura, adorei este regresso à abadia, este regresso ao crime que matou vários monges, e o regresso a toda aquele ambiente medieval e todo o ambiente dos livros, da biblioteca, do labirinto, com duas personagens fantásticas que relembram o Sherlock Holmes e o Watson. Acho que quem ainda não leu esta leitura perdeu uma grande oportunidade de ler em conjunto com a Ana da Anatomia do Livro. Já está programado para o final deste ano, de 2021, lermos outra obra do Umberto Eco, por isso fiquem atentos ao Instagram e ao podcast da Ana. Eu próprio depois também poderei revelar por aqui, mas de qualquer maneira, quem ainda não leu tem sempre a oportunidade de ler
e ainda por cima agora nesta nova versão, nesta nova edição da Gradiva, tem no final os desenhos e os esquemas que Umberto Eco fez para o ajudarem a desenvolver a história que está narrada no Nome da Rosa. Por isso é uma boa oportunidade para ler este romance que ainda não leu. Outra releitura que eu fiz foi Maurice, de E.M. Forster, uma leitura que eu mencionei, acho que foi quando participei no projeto das 7 Maravilhas da Literatura, do Miguel, que depois também vou deixar aí o link, e uma das maravilhas para mim é este livro, Maurice, que em breve também irei falar mais um bocadinho sobre ele em breve. De qualquer maneira já tem aqui a minha opinião sobre este livro. Foram 2 releituras. Eu não costumo fazer muitas releituras. Este ano fiz 3 ou 4 releituras e todas muito boas. São todas livros de 5 estrelas. Para eu reler um livro terá que ser mesmo uma leitura de 5 estrelas, e são livros que me transportam a alturas da minha vida que eu gostei, ou a ambientes que eu quero voltar a entrar. Depois, na categoria de não ficção, 2 livros que eu destaco. Eu leio normalmente não ficção, livros de jardinagem ou algumas biografias, pouco mais. Por isso, 2 livros que eu destaco, que eu adorei, foi Os Portugueses e as Plantas, do Luís Mendonça de Carvalho, que já tem um vídeo aqui também, que vou deixar depois aí o link. Um livro que está fantástico sobre a relação entre os portugueses e as plantas, o mundo das plantas, em todos os seus aspectos. Um livro muito condensado, muito pequenino, que se lê muito bem, mas muitíssimo interessante. E depois, My Garden World, do Monty Don, o apresentador da série Garden World, inglesa, e que escreveu um livro em que é como se fosse um diário ao longo dos 12 meses do ano, e ele vai falando sobre o que vai observando, o que vai acontecendo no seu jardim, coisas que ele escreve um bocadinho. Há coisas que ele escreve meia dúzia de linhas, há coisas sobre as quais ele escreve 1 ou 2 páginas, sobre as aves, sobre animais, sobre insetos, sobre acontecimentos no jardim. Escreve também sobre a morte do seu cão. Um livro muito emotivo e que me acompanhou durante ainda alguns meses, porque eu fui lendo a pouco e pouco, e que adorei. Depois, no aspecto mais negativo, só desisti de um livro. Foi Os Bons Augúrios, do Neil Gaiman e do Terry Pratchett. Eu sei, tenho muita pena, eu não consigo ler Terry Pratchett, e este livro também não me entusiasmou. Eu sou um bocadinho chato para livros que querem ter piada. Depois, o meu humor é muito esquisito e eu não acho piada nenhuma aos livros. Foi o que aconteceu com Os Bons Augúrios, que li para aí metade, ficou por aí, e foi a minha única desistência deste ano. A maior desilusão para mim foi o livro Quando Servi Gil Vicente, do português João Reis, um livro que foi uma desilusão para mim, porque eu não consegui, eu queria tanto gostar daquele livro e não achei piada ao livro. O livro fala de Gil Vicente, está muito bem retratado à época, e o livro é está quase escrito como os próprios autos de Gil Vicente. Tem um bocadinho daquele humor corrosivo. É visto sobre o ponto de vista de um criado do Gil Vicente, mas eu não consegui gostar. Está muito bem escrito, aconselho a toda a gente, espero que vocês consigam tirar mais do livro do que eu. Para mim foi uma grande desilusão. Não foi o livro que foi uma desilusão, eu é que fui uma desilusão, que não consegui agarrar aquele livro, não me agarrou e não me...
Pronto, foi uma grande desilusão. Vamos então ao top 10. Número 10. O Pecado de João Agonia, de Bernardo Santareno. Este ano de 2020 foi um dos anos que eu li mais autores portugueses, em parte porque eu já tinha no final do ano feito a minha resolução de leitura, era ler mais autores portugueses. Depois a Maria João, as duas Marias Joões fizeram um projeto de ler português é bom, que eu segui, que eu li, era para ler um livro por mês, e então li, e entretanto até li mais do que um livro por mês, um livro de autores portugueses, descobri muita coisa, e li muita coisa que queria ler, que estava parada. Um deles foi O Pecado de João Agonia, de Bernardo Santareno, que é uma peça de teatro lindíssima, que eu já vi há uns anos atrás no palco, no Teatro Dona Maria, se não me engano, e que sempre queria ler este livro e pronto, chegou à altura dele e foi também uma das boas leituras de 2020. Já tem o vídeo, todos estes livros que eu vou falar aqui já têm o vídeo, por isso podem procurar, ou eu até posso deixar o link na descrição deste vídeo se tiverem interesse depois de pesquisar. Número 9, Imortal, do José Rodrigues dos Santos. Um livro que foi a primeira obra que eu li do José Rodrigues dos Santos, outro autor português. Gostei bastante. Foi um livro que me acompanhou na minha viagem em março a Bali, que por um pouco não ficava em Bali por causa de toda esta pandemia que rebentou. Estava eu em Bali com um grupo de amigos e foi a minha leitura das muitas horas que tive que esperar no aeroporto. Eu até ponho aqui uma fotografia, eu a ler, e depois até é caricato porque com uma situação de pandemia eu estava a ler um livro que se chama Imortal. Mas o livro é muito bom, é muito científico, mas uma história muito interessante que me abriu também as portas e a curiosidade a ler mais livros do José Rodrigues dos Santos, que estou a fazer neste momento. Número 8, outro português, Galveias, de José Luís Peixoto, também outro autor que eu não conhecia e que li um livro, o Galveias, que adorei, passado numa pequena aldeia, na aldeia de Galveias, de onde o autor é originário, no Alentejo. Tem muito do Alentejo e do povo alentejano, uma coisa que me agradou, e também a história em si agradou-me bastante, e a escrita agradou-me bastante. Depois li outro livro que já não me agradou muito, mas é uma história muito surreal, e esse já não me agradou tanto. Mas é número 8, este Galveias, de José Luís Peixoto. Número 7, a trilogia dos Mundos Paralelos. Aqui junto os 3 livros da trilogia do Philip Pullman, mas saliento, o que gostei mais foi o segundo livro, A Torre dos Anjos. De qualquer maneira, toda a trilogia, toda a história é uma trilogia que merece ser lida. Antes de verem a série que está no canal da HBO, leiam o livro porque é bastante interessante. A adaptação à série também está muito boa. Ora, número 6, As Vinhas de La Templança, um livro de Maria Dueñas, que eu também já tinha lido O Tempo Entre Costuras e tinha gostado. E este livro eu gostei bastante pela saga familiar que retrata este livro e do tempo histórico da zona da Andaluzia, muitas coisas e umas personagens também muito bem construídas. Gostei bastante, também já tem vídeo se tiverem interesse. Número 6, As Vinhas de La Templança. Número 5, Uma Família Inglesa, de Júlia Diniz. Eu já tinha lido a obra, que não é muito vasta, mas já tinha lido quase toda. Faltava-me Uma Família Inglesa, que me escapou, não sei porquê, e adorei este livro. Foi um dos livros que me deu mais prazer ler e conhecer
toda a história da sociedade, do Porto, da família inglesa que vive em Portugal. É uma história, claro, datada, muito inocente, um amor muito inocente, mas é uma história muito saborosa de se ler e a escrita de Júlio Diniz é muito, muito boa. Gostei bastante e este ano quero reler alguma obra mais de Júlio Diniz. Número 4, uma obra que já falei, foi a primeira obra que li de Maria João Fialho Gouveia, Os Távoras, que me deixou arrebatado ao conhecer a história do julgamento da família Távora na altura do terremoto de 1755, que foram perseguidos pelo Marquês de Pombal. Se não conhecem a história ou se conhecem e querem aprofundar mais numa ficção histórica, o livro está muito bom, conhecemos bastante bem as personagens. Adorei conhecer esta história e todas as personagens que são verdadeiras e de acontecimentos que aconteceram de verdade, o que torna a história ainda mais terrível e mais interessante. Depois, número 3, Companhia Silenciosa, de Laura Purcell, já falei aqui dela também, uma das obras de terror, é um terror mais um terror psicológico, gótico, passado na época vitoriana, numa mansão inglesa. O vídeo que fiz também tem poucos dias aqui no canal, por isso se quiserem deem lá um saltinho, muito bom, com um desfecho muito bom. Eu que não lia livros de terror, é um nicho, uma categoria que eu quero pesquisar e quero investigar mais sobre as obras que há deste tipo, passadas assim em grandes casas inglesas. Este livro foi um livro que li para participar no projeto Casas em Livros, acho que é assim que se chama o projeto, livros em que as casas são também uma das personagens principais, e neste romance assim aconteceu. A mansão é toda ela e os seus segredos uma das personagens principais. Número 2, estamos quase a chegar ao final. Número 2, O Ano da Dançarina, da Carla M. Soares, outra autora portuguesa que eu já tinha lido uma obra e já tinha lido duas obras, uma delas, O Cavalheiro Inglês, gostei bastante. A outra obra já não me agradou assim tanto, gostei, mas já não foi uma leitura que me arrebatasse. E O Ano da Dançarina foi muito bom. Só para verem, eu ofereci este Natal 3 livros do Ano da Dançarina a amigas minhas que eu queria que elas lessem. É um livro que se passa em 1908, em Lisboa. A época está muito bem retratada, as personagens estão excelentes, com muito contexto e muito bem construídas, muito bem, que nos dizem alguma coisa. Todas elas. Passa-se na altura da gripe espanhola e vamos, sem querer, ligar um bocadinho à pandemia que está a acontecer agora, do Covid-19, porque foi uma doença parecida, em que naquela altura morreram muito mais pessoas, mas que há sempre comparações que vamos fazer, porque ao longo da história, enquanto vamos acompanhando as vidas dos personagens, vamos também acompanhando o desenvolvimento e como aconteceu em Portugal esta gripe espanhola, em Portugal e na Europa. Por isso, um livro muito bom que eu aconselho a ler, especialmente nesta altura, se não leram, é um livro que talvez até vos ajude um bocadinho, porque mesmo para quem está farto das notícias, é uma coisa que já aconteceu. Poderíamos ter aprendido mais sobre estas pandemias, mas afinal parece que não.
E o número 1, o livro que mais gostei este ano, o melhor livro, a melhor leitura para mim de 2020, foi uma leitura que fiz, uma leitura conjunta com as minhas duas companheiras de leitura, já fizemos 4 ou 5 leituras em conjunto, e neste momento estamos a fazer outra, a Ação e a Susana, e foi Middlemarch, de George Eliot, no projeto do Outubro Vitoriano. Escolhemos esta grande obra vitoriana, por muitos considerada a obra vitoriana. São, como eu já disse, 809 páginas, mas são 809 páginas muito boas, que acompanham várias personagens, várias famílias, as ligações entre elas que se cruzam numa pequena aldeia do campo inglesa na época vitoriana. Já tem também aqui vídeo, se quiserem não deixem de ver, e especialmente não deixem de ler esta obra de George Eliot, ou, como eu disse há bocado, é o pseudónimo de Mary Ann Evans. Espero que tenham gostado. Digam-me se já leram alguns destes livros, como vos correu o ano de 2020 com toda esta pandemia. Sei que houve muita gente que, por toda esta conjuntura e toda esta pandemia, não teve apetite para ler, não leram tanto. A mim aconteceu-me o contrário. Por ter estado em casa, refugiei-me um bocadinho mais na leitura. Tinha projetado no Goodreads ler 50 livros, que foi uma coisa que nunca me aconteceu, e li um bocadinho mais. Por isso foi um bom ano de leituras, apesar de também, no final do ano, não ter lido assim tanto por outros motivos, nada a ver com o Covid-19. Num próximo vídeo irei falar sobre o que eu espero a nível de leituras deste ano, do ano de 2021, e os projetos que eu espero participar, e algumas considerações sobre o meu canal de Booktube. Por isso, espero que me acompanhem. Até lá, boas leituras a todos e até à próxima.